Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Hoje nós vamos lidar apenas com o prólogo desse Evangelho, essa grande introdução que vai até o versículo 14. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos lidar, pelo menos a minha parte neste retiro, vamos lidar com o capítulo 1 do Evangelho de João. E esse prólogo, interessantemente, ele apresenta muitos dos temas que serão tratados ao longo de todo o Evangelho. O Evangelho de João tem certas peculiaridades, nós não vamos entrar nelas agora porque estão fora do nosso objetivo, mas basta você ver aí a menção, por exemplo, à vida, em contrapartida da morte, à luz, em contrapartida de trevas, e nós vamos ver dualismos assim, o que é do alto, o que é de baixo, o que é de cima, o que é dos céus, o que é da terra. Outro aspecto que vamos ver é a questão do testemunho. O Evangelho já começa com várias vezes o testemunho de João Batista, que já foi citado aqui, e também de pessoas como André, que nós vamos ver, levam outras a Cristo. André, pelo menos 3 vezes, faz isso ao longo desse Evangelho. Sobretudo, o tema do próprio amor, a expressão da graça de Deus através de Jesus Cristo, e que nesse Evangelho assume assim uma dimensão bastante nítida, bastante clara, né? O Evangelho de João é aquele que faz com que a graça seja lida em termos de amor de uma forma como não acontece nos outros evangelhos chamados de sinóticos, porque, como você pode perceber, mesmo que você seja muito novo na fé, Mateus, Marcos e Lucas se parecem muito, não é? Tem a mesma estrutura. Tem parábolas, tem expulsão de demônio, tem ditos curtos de Jesus, e quando você chega em João, você vê logo uma diferença muito grande. São discursos longos, em torno de mais ou menos 8 sinais, 8 milagres apenas, ou algo assim. E, como eu disse, então, nesse Evangelho, o amor salta assim como sendo a expressão da graça de forma muito contundente, de forma muito concreta na vida dos homens, trazido por Jesus, que vem para iluminar os pecadores. Então, hoje nós vamos ver apenas mais 3, talvez 4 pontos aqui, 3 pontos, na verdade, com uma conclusão. E eu peço que você esteja atento, então, aí à palavra de Deus, que você tem aberta. Versículo de 1 a 5, você tem o resumo do Evangelho, parte 1. Se tem uma parte 1, é porque daqui a pouco vai ter uma parte 2, obviamente, não é? Então, o resumo do Evangelho, parte 1, é essa apresentação que é dada no versículos 1 a 5. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e por aí vai. A primeira coisa que eu quero que você perceba aqui, que você guarde, é que a apresentação do Evangelho sempre começa com as implicações da criação. Quando você apresenta o Evangelho, e quando a Bíblia mesmo apresenta o Evangelho, as implicações da criação, do papel do Criador, estão presentes logo no início dessa apresentação. Nós não pregamos o Evangelho num vácuo. Nós não pregamos o Evangelho a pessoas que simplesmente apareceram no planeta Terra. Não. Elas são criadas, elas são frutos do Criador. E, como tal, em uma relação com Ele, queiram ou não, reconheçam ou não.
E isso está presente aqui nos primeiros 5 versos. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, a afirmação clara da divindade do Verbo, da divindade do Senhor Jesus. Ele estava no princípio com Deus. É impossível você ler isso e não associar com Gênesis 1, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso salta para a gente assim, né? Todas as coisas foram feitas por ele. Essa é uma declaração bastante interessante. O Apocalipse vai repetir essa declaração. Digno tu és, Senhor, porque todas as coisas criaste. A dignidade do Criador precisa ser reconhecida por nós. Ela não é reconhecida pela maior parte das suas criaturas morais. E essa é uma coisa interessante, né? O Criador é colocado de lado, mas a Bíblia afirma: todas as coisas foram feitas por Ele, e Ele é digno só por causa disso. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. O verso seguinte só aprofunda esse tema. A vida estava nele. A vida não surge na Terra como resultado de um kabum, de um Big Bang. Não acontece isso. Mesmo que você possa, de alguma forma, dizer foi esse o meio que Deus usou, e nós não vamos entrar nessa questão agora, o fato é que, primeiro, a vida está nele, e só assim é que pode existir vida no universo criado. Essa é uma das primeiras leis com relação a isso. Para haver vida, é necessário que tenha havido vida anterior. Essa vida anterior é a vida do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles criam, e a vida estava neles. Seres humanos e todo o resto receberam a vida dele. E receberam a vida dentro de uma certa qualidade, com uma certa função, com um certo propósito. E essa qualidade, função e propósito se voltam para ele. Nós não recebemos a vida para nos realizarmos, a não ser que entendamos realização como nos realizarmos nele, porque é só realmente nele que nós nos realizamos. Como aquele dito já bastante batido de Agostinho, né? Nosso coração possui um espaço que é exatamente o tamanho de Deus e nós nunca ficaremos saciados se não o preenchermos com o próprio Deus. A vida estava nele. E quando o homem perde essa vida, no que ela tem de mais especial, que a sua relação com o Criador para refletir a glória do Criador, novamente a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Quer dizer, aqueles homens que perderam a vida e agora estão em trevas, e em João é isso, vida é luz, trevas significam morte. Aqueles homens que perderam a vida e agora estão em trevas, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ou seja, sempre que se inicia a apresentação do Evangelho, a gente inicia com a criação, alguma noção da criação. Os seres humanos não estão aí simplesmente para cumprir propósitos deles mesmos. E por que a gente precisa fazer isso? Porque mesmo que você não utilize essas palavras, eu não estou dizendo que quando você apresenta o Evangelho, você tem que fazer todo um estudo sobre a criação de Deus, ou Gênesis, ou coisa assim. Mas você mesmo que prega o Evangelho precisa se dirigir a alguém a quem você prega o Evangelho com essa noção de que aquela pessoa é uma criatura de Deus, feita para Deus, para refletir a glória de Deus, que recebeu a vida de Deus e perdeu a vida de Deus e agora está em trevas e precisa de luz. É por causa da gente não levar em conta isso como sociedade que a gente acha que a gente é livre para fazer o que quiser. É por isso que a gente tenta dar N explicações diferentes para a nossa própria criação. Porque se nós admitirmos que fomos criados por Deus, que não existiríamos sem Ele, né? O texto diz, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se nós admitirmos isso, aí nós estamos com problemas. A verdade é que nós estamos com problemas quando nós não admitimos. Mas na cabeça do incrédulo, se ele admitir realmente Deus do jeito como a Bíblia o apresenta, então ele se vê preso, ele se vê ligado. Ele tem que admitir, eu fui criado para ele, eu não posso fazer o que quiser da minha vida não me pertence de jeito nenhum. Pertence a ele, para o propósito dele, com a qualidade que ele me deu. Por isso é que toda a apresentação do Evangelho começa com as implicações da criação de um ou outro modo. Então, novamente, você não precisa fazer um estudo de Gênesis quando vai pregar o Evangelho, mas na sua cabeça precisa estar essa noção de que aquela pessoa provavelmente tem uma ideia muito pequena a respeito do Criador.
ela não se considera em relação com ele, querendo ela ou não, mas ela está. E que ela precisa retornar àquela condição anterior de relacionamento e de sujeição àquele que deu vida inicialmente. Por isso que o Evangelho, às vezes, espanta as pessoas. Porque ele começa com essa noção que traz Deus bem para o seu lado. Então, aquela ideia de, não, tem alguma força por aí, não, tem alguém lá em cima, de repente, ou qualquer coisa assim, ela é uma ideia confortável. É como aquela ideia que os marinheiros no barco de Jonas, aquele navio que ia afundando, tinham da divindade. A divindade é alguma coisa que fica lá distante. Ou está nos montes, ou está nos vales, pode estar no mar, pode estar na terra, mas nunca em todos esses lugares. Quando Jonas diz, eu sirvo ao Deus que criou o céu, o mar, a terra, tudo, eles começam a ficar espantados. Porque eles dizem, essa divindade parece agir em tudo quanto é lugar. Ela tem direito a tudo, ela não se vê limitada geograficamente, ela não pede permissão a qualquer outra divindade, ele simplesmente vem e revira o mar do jeito que ele quer, e quando ele quer, acalma o mar também. Quando o mar fica calmo, aquele pessoal sabe que Deus está bem presente ali. A noção de que a tempestade está batendo e o navio vai afundar, eles já tinham passado por isso outras vezes. O conceito de que algum Deus pode estar irritado ali, mas a tempestade vai, até que ela vai diminuindo. Agora não. Agora alguém diz assim, olha, vocês não vão escapar desse Deus que eu trouxe sobre vocês com a minha desobediência a ele. A única coisa que pode ajudar vocês é me pegar e lançar no mar. Eles fazem isso e pronto, o mar se acalma. Aí eles sabem, ele está aqui. É isso que acontece quando você começa a falar do Evangelho e a trazer para dentro da cabeça daquela pessoa, de alguma forma, que ela está num relacionamento com Deus. Pode ser de salvação, pode ser de juízo, mas ela não tem como escapar disso. A apresentação do Evangelho sempre começa com as implicações da criação. Nos versos 6 a 9, nós temos o papel do testemunho. E é interessante porque, mesmo no grego, e no português você percebe isso também, parece que é meio poético esse prólogo. Até que, de repente, no verso 6, entra uma espécie de narrativa. Não é? Parece cortar assim. Isso vai ser retomado no verso 10. Mas no verso 6 ao verso 9, tem uma narrativa que parece ser encaixada aí. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. E é assim que começa. É o papel do testemunho aqui. E é interessante que João, logo no prólogo do seu evangelho, ele acha necessário parar um pouco com o resumo do evangelho que ele estava colocando, para colocar o papel do testemunho e da testemunha bem ali. E como é que ele prossegue nisso? Ele já deu o nome. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz que ele havia mencionado no parágrafo anterior, para que todos viessem a crer por meio dele. E aqui é o segundo ponto. A luz sempre precisa de uma testemunha. A luz sempre precisa de uma testemunha. É verdade que nós temos o testemunho da criação. A criação dá testemunho dessa luz, em algum grau, mas não em grau suficiente para produzir salvação. O Salmo 19 é aquele que deixa isso bem claro. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, as obras de sua mão, e por aí vai. Um dia faz declaração outro dia, uma noite a outro dia, sem voz, sem palavras, ouvem-se, sem som, sem palavras, ouvem-se as suas vozes. Ou seja, a característica do testemunho da criação é que ela não é oral, ela não fala. Ela está presente, ela é visível, a gente percebe de várias formas, mas nunca ouvindo nada. E a gente sabe lá na frente que a fé vem pelo ouvir. É preciso que alguém fale. É por isso que no mesmo salmo, um pouco mais adiante, a palavra de Deus começa a ser colocada. Os juízos de Deus começam a ser exaltados. E a diferença entre uma revelação e outra é que uma é silenciosa, embora fale muito, e a outra é oral. Ela fala, e ela fala sobre certos conceitos que a criação não pode falar. A criação não fala de pecado. A criação pode dar a entender sobre a ira de Deus, como numa tempestade, mas ela não fala realmente como que isso se fundamenta na questão moral, no pecado humano. Ela não fala sobre a ira eterna de Deus.
A palavra fala, o Evangelho fala. De um modo ou de outro, a luz sempre precisa de testemunha. E principalmente a testemunha da palavra. A testemunha que fala as palavras das boas novas. Por isso, houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Olha só, é um ser humano, é um homem. É uma pessoa. Ele tem nome, João, para você não ficar em dúvida. Não estamos falando em tese aqui, estamos falando de um ser humano de carne e osso que é testemunha dessa luz. E ele é enviado por Deus. No sentido em que se diz aqui, João é enviado de forma específica para falar da luz como seu predecessor na entrada dessa luz, na entrada do verbo na história. Mas depois disso, todos nós somos enviados de Deus para testemunhar dessa luz, a exemplo do que fez João no primeiro momento. Este veio como testemunha para testificar, para dizer que é isso mesmo. E é bem interessante porque Deus usa pecadores para falar pecadores. Lembram-se da mensagem do domingo passado, da mensagem da manhã? Nós somos os assassinos, nós o matamos, e ainda assim nós somos os pregadores também. Uma vez que nós fomos libertos da morte, libertos do pecado, recebemos vida, nós nos tornamos propagadores daquela morte causada por nós. Pecadores falam a pecadores. E eu quero lembrar você o que disse no domingo. É uma maravilha, uma bênção de Deus que seja assim. Você é pecador? Você é falho? Pois você preenche esse requisito para ser testemunha da luz, para testificar da luz. João, enviado por Deus, também era falho, também era pecador, e ele testificava da luz. Nós deveríamos ficar gratos a Deus por esse incentivo, esse encorajamento, pelo fato de que pecadores falam a pecadores e que Deus usa pecadores para testificar da luz. O texto prossegue deixando bem claro o que é o que e quem é quem. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz. Nós somos testemunhas. Nós somos aqueles que refletem a luz, por assim dizer. Nós não somos a mensagem. Nós transmitimos a mensagem, mas nós não somos a mensagem. É preciso que se diga isso, porque nós precisamos verbalizar, pregar o Evangelho. E é óbvio que você precisa viver de acordo com o que você prega. Senão isso é hipocrisia. Isso confunde as pessoas. Quanto mau testemunho tem sido dado por pessoas que falam alguma coisa, mas na hora de viver aquela coisa não fazem. Por outro lado, nós ainda seremos imperfeitos, mesmo sendo zelosos na santidade. E não deixe o diabo usar isso para imobilizar você. Você ainda é o instrumento que Deus usa para testificar da luz. Você não é a luz. E toda vez que o diabo quiser seduzir você, e ele faz isso, principalmente quando você tem êxito no testemunho do Evangelho. Quando você chega para alguém, prega o Evangelho. Quando alguém acaba elogiando você, você é realmente crente. Tem crente aí que eu não sei não, mas você realmente, eu já ouvi, esse é pastor de verdade. Aí eu penso, eu não sou a mensagem. Eu não posso atrair essa luz para mim, essa atenção, esse foco para mim. Eu tenho que passar direto isso. Quando eu vejo isso, eu assim, direita novamente o foco da pessoa para que ela olhe para a luz. Diferentemente dos insetos, a gente fala, vá para a luz. O inseto diz para o outro, não vá para a luz, não vá para a luz. Pelo menos se você assistiu alguma animação desse tipo, né? Nós dizemos, vai para a luz, vem para a luz. Por isso cantamos, brilha em mim. Mas eu sou apenas o reflexo dessa mensagem. Eu não posso deixar que as outras pessoas pensem, não, olha, eu que sou. Não, eu não sou. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. A luz verdadeira, que vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Se eu resolver ficar no lugar da luz, a minha luz vai ser muito curta. Ela vai ser mesclada com sombras, muitas vezes. Eu não vou realmente indicar o lugar para ninguém, a direção para ninguém, a salvação para ninguém.
eu seria um farol muito fraquinho. Nós precisamos deixar que brilhe Cristo. Cristo não é um farol. Você pode até comparar. Eu conheço uma bela música que compara Cristo a um farol. Mas Cristo, na verdade, é o sol da justiça. Ilumina tudo. Eu tenho que refletir isso como João fez. E não tentar fazer de mim mesmo a luz. Quando eu faço isso, atrai atenção para mim. Então eu conduzo as pessoas para as trevas. Jesus é a luz. Esse é o papel do testemunho. A luz sempre precisa de uma testemunha. De 10 a 13, nós temos resumo do Evangelho, parte 2, já que teve a parte 1. Não é? Verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Assim começa. E o ponto aqui, o terceiro ponto é, se o primeiro foi a apresentação do Evangelho, sempre começa com as implicações da criação e a relação com o Criador. O segundo ponto foi a luz sempre precisa de uma testemunha. O terceiro ponto, agora no resumo do Evangelho, parte 2, é o seguinte, a apresentação do Evangelho sempre vai terminar com a questão da decisão humana, com o status. Aonde ficou o ser humano depois que a luz brilha perto dele, depois que você reflete a luz? Não vai estar completa a mensagem se você não levar o ser humano a pensar isso. E nós vamos ver como André faz isso, nós vamos ver como Filipe faz isso, nós vamos ver como algumas testemunhas de Jesus fazem isso. Elas não ficam satisfeitas em apenas refletir a luz e falar alguma coisa e, bom, decida aí quando você achar que tiver tempo. Porque você sabe que tempo não é uma coisa que a gente controla. Então, a apresentação do Evangelho sempre termina com a questão da decisão humana, do status, da condição humana depois que houve essa mensagem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E para deixar isso claro, ele repete, veio para o que era seu e seus não receberam. São duas situações aqui, duas frases, expressando a mesma coisa, negando que o mundo tenha recebido, tenha acolhido, tenha entendido. Ele veio para o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É possível que isso aconteça mesmo quando você reflete a luz. E num primeiro momento, João reflete a luz e muita gente não crê. Muita gente desafia. A gente sabe disso porque há aqueles que não aceitavam o batismo de João, criticavam o batismo de João, a ponto de uma vez indagarem alguma coisa de Jesus, e Jesus, para devolver-lhes a armadilha, pergunta para eles, eu respondo a pergunta de vocês, se vocês responderem a mim. O batismo de João era do céu ou da terra? Era de Deus ou dos homens? Eles ficam assim. Se a gente falar que era dos homens, a gente teme o povo, porque o povo tem João como profeta. João foi testemunha e o povo entendeu que ele era testemunha. Eles podiam até não aceitar, mas eles entendiam que ele era testemunha. E se a gente disser, é de Deus, é do alto, ele vai perguntar para a gente, então por que vocês não creram? Então houve pessoas que rejeitaram o testemunho dado pela testemunha da luz. Isso pode acontecer. Meu irmão, quando você prega o Evangelho, quando você testemunha do Evangelho, principalmente para as pessoas que estão mais próximas de você, aquelas da família, então, eu entendo se você ficar triste quando eles reagirem mal, quando eles rejeitarem a mensagem ou criticarem, mas não fique frustrado. Fique triste, mas não frustrado. Você não fracassou. Você fracassa se você coloca outra coisa no lugar da luz. Você, por exemplo, ou qualquer outro tipo de mensagem. Aí você fracassou. Mas se você dá o testemunho da luz, se você dá o testemunho do Evangelho, o testemunho da vida, que veio com o verbo, e a outra pessoa rejeita, primeiro, não fique frustrado porque você transmitiu a mensagem. Segundo, você não sabe quando aquela semente vai germinar. Uma das palavras que eu tenho mais medo é quando eu chego em algum lugar e alguém, isso acontece às vezes, de vez em quando, pastor, eu estava naquela conferência que você pregou. Que conferência, meu? Aquela conferência, há uns 10 anos atrás.
Eu me lembro do que o pastor falou. Ai, o que será que eu falei há 10 anos atrás? A coisa que eu penso é, geralmente eu prego a palavra, eu procuro pregar o que está aqui. E você prega, e você vai embora, e outras coisas vêm, e outras tarefas, e outro trabalho dentro da missão. Você não sabe o que Deus está fazendo com a palavra, quando a palavra é a palavra dele que você testemunhou, que você semeou. Você não sabe se ela vai produzir agora ou se ela vai produzir depois. Talvez ela produza até depois de que você morrer, depois que você partir, você não sabe disso. Não retires a tua mão. O verso de Eclesiastes vem nos ajudar aqui, né? Lança pela manhã, lança à tarde também. Você não sabe se essa semente ou se aquela, ou se ambas juntas germinarão. Não é nossa tarefa é lançar a semente. Como diz o Evangelho de Marcos, o semeador saiu a semear. Testemunhas são semeadores. A pessoa pode rejeitar, mas pode rejeitar agora e depois pode se render. Pode se render depois que você já estiver lá na glória. Ela pode não se render nunca. Mas se você transmitiu a mensagem, refletiu a mensagem, você cumpriu a vontade do Senhor. Esse é o nosso êxito, essa é a nossa alegria. Transmitimos a mensagem com fidelidade. João veio, João transmitiu a mensagem. Cristo veio na mensagem, e Cristo ele mesmo veio pregando. O mundo que foi feito por ele não conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas, e tem sempre o mais adversativa nas Escrituras, às vezes, é muito maravilhoso, não é? É uma coisa bela. Você tem que se maravilhar com o mais. Lembra do mais lá em Corinto? Na primeira carta de Coríntios, capítulo 5? Paulo faz aquela lista de assassinos, adúlteros, roubadores, homossexuais, imoralidade sexual. Tais fostes alguns de vós. Estou falando na versão antiga, Nara. Tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados, fostes justificados. Não é o mais gostoso esse? Olhar para a igreja assim, tais foram esse, aquele, aquela, mas Cristo veio, lavou, Cristo veio, justificou, Cristo veio, santificou. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso que a gente prega. Então tem a pessoa que rejeita e tem a pessoa que recebe o poder de Deus porque crê no nome de Jesus. Toda a apresentação do Evangelho termina com a questão da condição humana. Não fique satisfeito em apenas apresentar alguma coisa superficial. Fale a consciência da pessoa. Sim, a consciência está lá dentro. Pode estar bem adormecida, mas é o Espírito Santo que tem esse trabalho de despertá-la. Nós apenas pregamos, nós anunciamos. E aí você vai ver que tem gente que rejeita, mas também tem aqueles que creem no nome de Jesus e eles recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais, aí fica claro, você sabe que esse tema João vai desenvolver no capítulo 3, quando ele fala do Espírito, que sopra onde quer. Lembra? Os quais, verso 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é para lembrar a gente que toda vez que alguém diz, Senhor, eu creio, aconteceu algo que vem de fora da criação para dentro da criação. É por isso que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo vai dizer que nós somos nova criação. Somos nova criação. O Espírito, quando a mensagem é pregada, o testemunho é dado, o Espírito não faz uma pequena melhoria. Não é como você levar aquele carro velho lá para ser reformado, mesmo que faça todo o motor, mesmo que você tirasse o motor e trocasse o motor. Não. É uma nova criação, uma total e plena nova criação. É alguma coisa que nada dentro da criação pode produzir, nada nem ninguém.
E eu gosto de lembrar aquelas palavras de Jonathan Edwards se referindo a isso. A fonte disso é divina e é sobrenatural. Ela não é humana e ela não pertence à ordem da criação. Ela é divina e está fora da criação. É supranatureza, supranatural, sobrenatural. É de lá que vem. O livro do Frank Perry, sobre batalha espiritual, que é, na verdade, uma novela, Este Mundo Tenebroso, não perca seu tempo lendo, não. Tá? Mas tem uma cena lá, descrita no livro, que é muito bonita. É quando uma protagonista se converte. E Frank Perry está o tempo todo com aquela linguagem de batalha espiritual, mostrando as coisas invisíveis que, supostamente, na mentalidade dele e de outros, acontecem nessas batalhas espirituais. Mas quando eu cheguei lendo aquele capítulo onde há uma conversão, onde uma mulher se rende ao Senhor Jesus, a cena é muito bonita. A cena é maravilhosa, como ele descreve ali. No momento em que ela sozinha, no meio de um bosque, ela cai de joelhos, clamando, e de repente Jesus está ali na presença dela, quando ela pede para ser salva. E uma miríade de anjos, a partir daquele centro onde Jesus está com aquela mulher que está nascendo de novo ali, uma miríade de anjos assim, simplesmente se ajoelha e se curva em adoração a Cristo, quando ele produz vida naquela pessoa. Então tá aí, você não precisa comprar o livro, ler o livro todo só por causa disso. Mas a figura é muito bonita ali. A fonte é divina e sobrenatural. Algo que não pode ser produzido por nenhum poder desse mundo acontece ali. Então João deixa isso bem claro para a gente. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Precisa tomar cuidado quando a gente usa o vocabulário paulino assim, muito solto, né? Filho na fé, eu gerei vocês. Paulo fala isso dentro de certo contexto, não é? Mas eu já vi tanta gente, principalmente pastores, ao longo da minha vida, falando, esse aqui é meu filho na fé. Dá a impressão que ele produziu aquela criatura crente ali, sabe? Com orgulho assim. Não. É de Deus. Não é da vontade do homem, não é da vontade da carne, não é do sangue, da vontade do sangue, não, nada disso. É de Deus. Só isso produz aquela pessoa que crê no nome e, por causa disso, recebe vida. Então, toda a apresentação do Evangelho, ela vai terminar apontando para essa questão da condição, da decisão, do status em que fica o ser humano depois que ele está de frente para isso. Na verdade, ele já estava de frente para isso o tempo todo. É impossível alguém ficar neutro com relação a Jesus. Só que a maior parte das pessoas não sabe disso. Elas pensam que tanto faz como tanto fez. É melhor que elas saibam agora por você que não é assim. Que elas já estão decidindo alguma coisa. Mas que é possível que elas tomem decisão em outra direção e recebam vida. E, finalmente, o verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 3 coisas aqui para nós. Primeiro, a vinda. Nota que ele faz um pequeno resumo do prólogo, do próprio prólogo, né? E o Verbo se fez carne. Estamos falando da vinda de Cristo. Lá no princípio ele é criador, agora ele é redentor dentro da própria criação, ele veio. Vinda, palavra. E Cristo veio. Isso é parte integrante da pregação do Evangelho. Ele criou, nós rejeitamos, ele veio para nos salvar, ele veio nos buscar. Segunda palavra, interação. Ele habitou entre nós. Isso remete, inclusive, à questão da decisão humana. Ele habitou entre nós. Ele esteve entre nós. Não dá para ficar neutro com relação a isso. Ele não falou lá de cima, simplesmente. Não mandou um recado. Ele veio pessoalmente. Interagiu conosco. Interagiu a tal ponto que seus discípulos com quem ele conviveu
produziram o Novo Testamento. Interação, que vai nos remeter à questão da atitude humana com relação a isso. E a última palavra, vindo a interação, testemunho. Tem que ser testemunho, porque é isso que João vai falar o tempo todo no seu evangelho, de um jeito ou de outro. Testemunho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória. Nós somos testemunhas. No Novo Testamento, testemunha é aquela pessoa que presenciou. Mas o melhor é dizer aquela pessoa que experienciou a situação. Ela não apenas viu a situação, ela viveu a situação se entremeou dentro dela. Testemunha, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então ele faz esse pequeno resuminho. Vinda, interação, testemunha. O nosso ponto aqui é principalmente nosso papel como testemunhas ao longo desses dias, irmãos. É isso que a gente quer ver e como a gente faz isso. Porque o Evangelho, a luz, sempre precisa de testemunha. Nós somos as testemunhas que o Senhor chamou para pregar o Evangelho. E você sempre vai estar dando algum tipo de testemunho a respeito do Senhor Jesus. Como isso vai refletir, se vai ser o reflexo do sol da justiça, ou se vai ser só você, um farolzinho ali com uma lanterna fraquinha, tentando parecer alguma coisa, isso vai depender de quanto nós nos rendemos ao Senhor e clamamos para que Ele tenha misericórdia de nós, nos dê corações que se rendam a Ele. Corações que por causa disso se tornam compassivos com aqueles que estão em trevas, como nós um dia estivemos em trevas também. Aqueles que estão na morte, como um dia nós estivemos mortos antes de receber vida. Aqueles que um dia estavam preocupados somente com as coisas terrenas, como nós também estivemos. Até que as coisas do alto nos alcançaram, através do testemunho da graça do Senhor Jesus. Então, antes de você conciliar o sono essa noite e ao longo desses dias, ore ao Senhor. Que tipo de testemunho tem sido seu? E que tipo de testemunha você tem sido? A gente tem que encarar essas perguntas, irmãos. Talvez a gente não goste da resposta, não. Mas se a gente não fizer nada com essa resposta, depois de a gente chegar nela, a gente vai continuar sendo aquele farolzinho com luz de pilha, meio apagado, né? Ao invés de refletir o sol da justiça no testemunho que pode, de fato, trazer vida àqueles que estão mortos. Que o Senhor nos abençoe ao longo desses dias e nesta noite também. Vamos orar mais uma vez. Pai, dá-nos graça enquanto nos aproximamos da Tua palavra, para que nos rendamos de fato ao Senhor e sejamos testemunhas de Jesus como Tu queres. Em nome dele que nós oramos. Amém.